Glória a Deus. Tá feliz ainda? Tá feliz ainda? Noite de celebração. Estou muito feliz de estar com vocês. Não tenho mais idade para abaixar. Se bem que se eu abaixar ou não abaixar, continua aqui embaixo, né? Glória a Deus. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez hoje? Não se sinta envergonhado, nós só queremos te conhecer pela primeira vez no Influa. Faz só com o dedinho assim, ó. E eu vi uma pessoa só. Eu era de uma igreja, gente, que cantava até música para os visitantes, a gente quase morria. Alguém era de uma igreja assim? Visitante. Vou fazer isso com vocês, não. Mas é interessante como o tempo muda, as pessoas estão cada vez mais vergonhosas, parece. A primeira vez que eu fui visitar uma igreja, as pessoas vindo me abraçaram, não pegaram o telefone porque não tinha na época, faz um bom tempo. Pegaram meu Orkut. Eu falei, ai meu Deus do céu, tomara que ninguém me adicione antes de eu apagar umas coisas. Vocês nem sabem o que é Orkut, né? Mas é isso, gente. Coloca a mão no seu coração. Perceba o Espírito Santo nessa noite. Se você nunca sentiu a presença de Deus, hoje é uma bela noite para você sentir, para sentirmos juntos como família. Jesus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de te amar nessa noite. De te conhecer um pouco mais, de estar num lugar seguro. Quantos de nós poderíamos estar em qualquer outro lugar hoje? Aproveitando a vida. Jesus, mas hoje eu entendo que aproveitar é desfrutar da sua presença, Senhor. Muito obrigada por cada vida que está aqui. Por cada coração que se dispôs a estar aqui nessa noite, Senhor. Isso tudo é para a sua honra e para a sua glória, papai. Mas responda, Senhor, cada coração com fogo, Jesus. Responda a fome de cada um, Senhor, nessa noite. Papai, que a gente não saia daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Nós estamos diante da tua palavra, Jesus. E ela é vida em nós, ela é vida em mim, Jesus. Nos ajude a transmitir o teu Espírito Santo, Senhor. Que mudou minha vida, Jesus, e que tem mudado as nossas vidas dia após dia, papai. Nos visita, Senhor, nessa noite. Mais do que isso, faça morada em nós. Que a gente não perca aquilo que o Senhor vai derramar nessa noite. Nos ajude a armazenar no nosso coração, na tábua do nosso coração, a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Tá feliz ainda? Eu vou pedir, por gentileza, um pouquinho mais do meu retorno, por favor. Tá bem baixinho? Muito obrigada. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em 2 Reis, capítulo 2. Ou ligue a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. No verso 9 e 10. O tema dessa mensagem é flechas ao chão. E 2 Reis 2, 9. Vocês já abriram, acharam? Ligaram aí? Glória a Deus. Eu vou ler numa versão um pouquinho melhor, mais moderna, que a minha versão é bem antiga. Diz assim, 2 Reis 2. Eu vou começar do 7, tá, gente? Do 7, um pouquinho antes, por favor. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do rio, então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco.
Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. E disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Na minha outra versão diz assim: peço-te que me toque por herança uma porção dobrada do teu espírito. E o que eu queria compartilhar com vocês, que Jesus tem explodido no meu coração nessa noite a respeito de discipulado. Eu não sei quantos aqui sabem o que é discipulado. Ou quantos já ouviram falar, mas não são discipulados por ninguém. Ou já foram discipulados e hoje não são mais. Mas a nossa casa tem ministrado sobre discipulado. E isso não é um tema recente, é algo que eu particularmente vivo há 10 anos aqui nessa casa. Muitos de nós vivemos há muitos anos. Ah, mas o que seria o discipulado? O discipulado nada mais é do que você acompanhar uma pessoa e você e essa pessoa seguirem a Cristo. São dois seguindo um, que é Cristo. E aqui nessa passagem a gente vê Eliseu pedindo para Elias que tivesse uma porção dobrada daquilo que ele carregava, profeticamente. E Elias, ele foi um profeta de Israel. E ele fez inúmeros milagres e lançou profecias. Só que chega um dia que Elias, ele se entristece. E aí, um pouquinho antes, a palavra diz que Elias vai para uma caverna. E Deus vai lá e fala para ele: ei, sai dessa caverna. O que você está fazendo aí? Sai desse lugar. Vai e unja outro rei. E também unja outro profeta em seu lugar. E esse profeta era Eliseu. E aqui a gente leu que passou um tempo e daí o profeta Elias, ele seria levado. Ele não experimentou a morte, ele foi levado por uma carruagem de fogo aos céus. Só que antes disso acontecer, ele já tinha avisado que isso ia acontecer. E tem um momento que ele fala para Eliseu assim: olha, Eliseu, eu vou para um lugar e você pode ir para outro. E Eliseu fala assim para ele: eu não vou a lugar nenhum se você não for. Eu estou te seguindo. Porque eu creio que te seguir, eu estou seguindo a Deus. Eliseu ainda fez um teste. Falou: cara, eu vou para um lugar, você vai para outro. E a gente se encontra depois, outro dia. Eliseu falou: não. E aí nisso, quando ele vai lá e pede, onde a gente acabou de ler: peço que me toque por herança uma porção dobrada. Sabe o que Elias disse? Ele falou assim: você está me pedindo uma coisa muito difícil. Dura coisa você está me pedindo. E talvez Eliseu ele fala: meu, mas por que é uma coisa difícil? Você faz tanta coisa acontecer, tantos milagres. Eu quero essas coisas boas também. E talvez de alguma forma Elias estivesse dizendo assim: você não sabe que eu também passo por coisas difíceis. Você não sabe que eu também passo por problemas. Você me viu lá fazendo coisas incríveis, ressuscitando pessoas, pedindo para cair fogo, mas você não me viu na caverna. Você não me viu no meu dia mal. E ele ainda alerta e fala: você está me pedindo uma coisa difícil. Mas, se você me ver, quando eu estiver subindo, a minha capa cairá sobre você. Você vai receber a porção dobrada. E ele está falando assim: se você estiver com seus olhos em mim ainda, e olhando para mim, você estiver vendo a Deus, você vai receber o que você está pedindo, mesmo sendo uma coisa difícil. E quando a gente começou a ler, no 7, fala 50 discípulos dos profetas. Os profetas tinham gente que os seguiam também. Pessoas que os seguiam. Pessoas que estavam nesse ambiente também.
quando Elias chamou Eliseu, ele foi num lugar e Eliseu estava trabalhando com os bois, cuidando dos bois lá. E Elias pegou, ele passou e jogou um manto, uma capa sobre ele. E ali Eliseu entendeu que ele estava sendo acionado para um ministério. Ele falou, cara, agora me segue. E Eliseu entendeu, tanto que ele falou assim, eu posso me despedir dos meus pais? Dá tempo de eu lá dar um beijo, um abraço no meu pai, na minha mãe? A Bíblia não fala qual era a idade de Eliseu. Mas nesse versículo, mostra que talvez ele fosse um jovem, que morasse ainda com seus pais. Que ainda cuidava das coisas do seu pai. E nisso ele vai, ele se despede, e agora ele entende. Ele fala, agora eu vou seguir uma pessoa. Porque Deus, ele me lançou. Entre aspas, me lançou. E Eliseu, ele não estava, quando ele pede porção dobrada, pedindo para ser mais poderoso do que Elias. Mas ele estava pedindo para fazer mais para Deus. Porque os profetas, eles falavam com reis, eles davam direções para as nações. E a gente vê aqui, continuando no 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. E gente, falando ainda sobre discipulado, de alguém que ficou seguindo alguém até o fim, porque queria aquilo. O discipulado, ele é também uma continuidade de algo que alguém está fazendo. O ministério de Eliseu, ele continuou o ministério que já existia antes. Não começou nele, sabe? Agora eu vou fazer uma coisa muito louca. Agora eu vou abrir um GC e eu vou mandar tudo para quebrar e eu vou não sei o quê. A gente fala de discipulado como uma continuidade. Eu não sei se vocês se lembram, até lá em Mateus, não anotei, mas eu acho que é 17 ou 18. No Monte da Transfiguração. As pessoas que aparecem lá, Jesus vai e pega os 3 discípulos, os 3 mais próximos. E leva lá, Pedro, Tiago e João. E quem aparece lá? Elias e Moisés. E aqui a gente começou lendo no 7, que Elias, ele tocou e as águas se abriram. E depois no final, Eliseu tocou e as águas se abriram. E Moisés também tocou e as águas se abriram. E depois de Moisés, Josué tocou e as águas se abriram também na Bíblia. Falando o quê? As pessoas que estão aqui, que estão aparecendo no monte, Elias e Moisés, foram homens que não quiseram liderar para si, mas eles transferiram uma continuidade. E ali Jesus mostrando para os discípulos, ei, vocês precisam continuar. E a gente chega na frase que a gente tanto ouve, até quem nunca foi na igreja já leu atrás de um carro, ide fazei discípulos por todas as nações. E Jesus ali mostrando pessoalmente, falando, ei, façam discípulos. Mas eu estou aqui mostrando uma referência para vocês. De alguém que continuou uma obra. E de alguém que transferiu essa continuidade também. Alguém que entendeu que não tem a ver comigo, o que a gente faz aqui não tem a ver com a gente, não tem a ver com a banda, não tem a ver com o Brunão, com a Camila. Mas tem a ver com um Deus de continuidade. Um Deus que não para a sua obra. Nunca parou e nunca vai parar. Se eu não quiser, Ele não vai parar. Se você não quiser, Ele não vai parar. Eu não sei se isso ofende seu coração, mas
Deus não para. Deus continua e continua. Isso não é para te deixar mal, mas é para te incentivar a não parar. A continuar. Amém? Estão felizes ainda? Então, discipulado é transferir continuidade. Lá em Salmo 127, no verso 3. Vamos abrir lá. 127, 3. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Quando a gente pesquisa a palavra aqui, filhos, herança do Senhor são os filhos. Filho, ele vem da palavra bem. B-E-N. Não bem de fazer o bem, mas B-E-N. E bem significa também jovens, faísca e flechas. Amém? Filhos significam também jovens, faísca e flechas. E também, só no Antigo Testamento, a palavra bem significa discípulos. Como a gente leu lá, discípulos dos profetas. Ah, mas como assim? Não estou entendendo. Flecha, faísca, o que tem a ver? Essa é uma Bíblia que mostra a origem da palavra. Do grego e do hebraico. Mas a palavra bem é uma palavra grega. Ela está querendo dizer aqui para a gente assim. Herança do Senhor são os jovens. Herança do Senhor são as flechas. E herança do Senhor são as faíscas. A gente usa muito para falar de filhos. Ah, eu vou ter um filho. E esse filho, ele vai ser uma flecha, mas um filho natural. E não é só um filho natural. E quando a gente fala de discipulado, a gente fala do quê? De formar pessoas. Ou se eu tenho um discipulado, eu estou sendo formada por pessoas. No caráter de Cristo e não no caráter da pessoa. Mas assim como Paulo falou um dia assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então falar de discipulado é falar o quê? De um modelo seguro. De alguém que você pode olhar e falar, cara, eu posso seguir essa pessoa. Porque ela está acertando. Eu posso copiar, eu posso imitar essa pessoa. Não no sentido de identidade, de andar só como ela é, ou de falar como ela fala. Mas no sentido de caráter de Cristo. Amém? Estão entendendo? E é isso que Jesus falava ao meu coração. Falava, às vezes isso está um pouco distorcido na nossa cabeça, sabe? Ah, mas meu discipulado não é legal, ou nem tenho, nem sei o que é isso. Ah, e como que eu faço para ter um discipulador? Alguém que vai me doutrinar, alguém que vai me ensinar, me instruir. Se você que não sabe como isso funciona, nós temos GCs, nós temos grupos de crescimento. Todo esse canto aqui fica a nossa galera, a nossa liderança. Se você não faz parte de um GC, vem no final aqui, conversa com a gente vai te instruir. A gente vai te ajudar a chegar num lugar em Deus. Sabe, a gente não quer tocar na sua subjetividade, sabe, no seu jeito. A gente não quer jamais fazer isso com você, mas a gente quer te levar num lugar em Deus, que a gente tem experimentado. A gente não quer chegar lá sozinho. Eu não quero ir para lá sozinha. Amém? E daí dentro de um grupo de crescimento, dentro de um GC, a gente começa a exercer o que é um discipulado. Alguém que já tem uma caminhada com Jesus, alguém que já está andando um pouquinho mais com Ele. Alguém que tem renunciado a algumas coisas, já tem entendido no Senhor. Abandonado algumas coisas, se abandonado no próprio Cristo. Essa pessoa tem se tornado uma referência, um modelo seguro. Essa pessoa pode te conduzir a Cristo. Não é conduzir a ela, não é conduzir ao que ela quer fazer, ao lugar que ela quer ir, ao que ela quer comprar. Jamais isso. Mas um lugar em Cristo. E o que é um lugar em Cristo?
O lugar em Cristo é um caminho que a gente escolhe andar para conhecer a Cristo. Para conhecer isso que nós ministramos aqui no Influa, no domingo, nos próprios GCs. No grupo de crescimento a gente partilha uma palavra de domingo, a gente pode tirar nossas dúvidas, a gente pode ali, porque aqui não tem como, mas no grupo ali pequeno, o líder pode ali te responder, às vezes o próprio alguém do lado fala, nossa, você tem essa dúvida, eu também tenho. Vamos entender juntos o que é isso? E o discipulado ainda é um pouco mais estreito. Você começa a caminhar mais próximo. No discipulado você vai conhecendo a Cristo além dos cultos, além do próprio GC. Sabe aquele funil assim? Vai afunilando, você vai caminhando mais próximo. E agora? Isso não é para apavorar vocês. Isso é para que a gente entenda que a partir do momento que a gente começa a caminhar com Cristo, automaticamente a gente vai conhecendo a Cristo e se tornando parecidos com Ele. Amém? Dizem que até quando foram entregar Jesus, né? Judas entregou Jesus. Ele teve que dar um beijo para mostrar para os soldados quem era Jesus, porque eles andavam tão juntos que eles se pareciam, para não entregar a pessoa errada. O discipulado, você acaba até pegando alguma coisa do outro, você vai, sabe, fala, cara, tem gente que anda com o outro, você fala, nossa, meu, tem um jeitinho de fulano, jeitinho de fulano. Só não pega coisa ruim, tá, gente? Não pega as manias ruins, tá? Mas isso é o discipulado, é andar junto, é caminhar junto. É quando você, que já é um discipulador, talvez, você transfere uma paixão para alguém. Você transfere uma inspiração para alguém. E quando você ainda não é, você está ali com humildade recebendo e falando, cara, que doido. Que legal. Tem alguma coisa diferente. Eu conheço mais a Cristo andando com essa pessoa. Eu aprendo a lidar com os meus pais andando com algumas pessoas. Vendo como elas tratam os pais. Eu aprendo a identificar coisas ruins em mim, coisas tóxicas em mim. Quando eu ando com alguém que já não é mais assim. Eu falo, meu, que estranho. Eu preciso disso também, eu preciso mudar também. Amém? Amém? E falando também que filhos são flechas. A gente fala de flecha e também não tem como falar de flecha sem falar do arco, né? Ah, mas o que é uma flecha? Quando você pesquisa lá uma flecha. Eu tenho uma tatuagem, foi o Dani até que fez, gente. Eu fiz uma flechinha aqui. Não parece uma flecha, porque eu engordei, emagreci. Parece uma aranha hoje. Um escorpião. Mas um dia eu falei assim, meu, eu sou uma flecha. Sou uma flechinha, flechona. Fui lá, fiz a tatuagem, falei, cara, eu quero ser uma flecha, mas não entendia. Que a flecha, muitas vezes, ela vai ficar dentro da aljava guardada. Um tempo, vai ficar quietinha. Eu falava, nossa, eu só preciso de um alvo que eu vou. Intensa do jeito que eu sou. Eu falava, nossa, se eu ver um alvo, eu mergulho. Se eu ver um negócio legal, eu quero. Se eu vejo uma mensagem, nossa, eu mando para 30 pessoas e fico cobrando. Você assistiu? Você viu? Não, você tem que ver comigo. Leio um negócio, explode, mando para todo mundo. Intensa do jeito que eu sou. Achava que ser flecha era só isso. Não sabia que flecha ficava guardada, ficava escondida. Flecha era puxada para trás também antes de ser lançada. Flecha tinha que recuar. Eu falava, nossa, agora eu sou filha de Deus. Mas não é só isso. Eu falei um pouco de... Falei um pouco não, vou falar agora sobre a aljava. A aljava é um lugar de preparo, onde a flecha fica ali guardada. O próprio Jesus ficou por um tempo escondido. Você sabia que o ministério de Jesus foi revelado aos 30 anos? Tem uma hora que a própria mãe dele fala assim para ele, acabou o vinho, vai lá, faz alguma coisa. E ele fala, mãe, não é chegada a minha hora.
Não é chegada a minha hora ainda, eu sei que eu estou num tempo ainda guardado, eu ainda não posso me manifestar ao mundo. E o próprio Jesus, ele foi enviado por alguém, Deus enviou o seu Filho amado. O próprio Jesus foi enviado para a terra. E o ministério de Jesus, ele foi revelado e enviado na terra por João Batista. Então ele sabia, ele falava, eu tenho um tempo de ficar na aljava, eu tenho um tempo de ficar em silêncio, eu tenho um tempo de ficar quietinho. Ainda não posso me revelar ao mundo. E a gente muitas vezes fica tão afobado, fala, nossa, qual será que é meu alvo? Quando será que eu vou fazer isso? Quando que eu vou ser líder? Quando que eu vou discipular? Quando que eu vou pregar? Misericórdia, tomara que você não pense assim. Quando que eu vou casar? Eu ficava na adolescência inteira, quando que eu vou crescer? Não aconteceu. Nossa, que Deus mate todos vocês que riram. Mas é isso, e a flecha fica ali afobada. Eu sempre fui uma pessoa tão ansiosa a querer viver algumas coisas. Mas o que Deus tem doutrinado meu coração nos últimos anos é entender o tempo das coisas. Entender o tempo de espera, o tempo de forja. O tempo do secreto, o tempo do quartinho. E Jesus, o próprio Cristo, teve essa humildade de estar escondido. E aí, depois, quando ele se levanta no ministério dele, ele se levanta com autoridade. A autoridade do quê? De ter sido enviado por um arco. E também pelo arqueiro. Amém? A gente não pode esquecer do arqueiro. Aí você fala, Tami, mas eu estou aqui na igreja já há um tempo, eu vou no GC. E eu não vejo ninguém como referência para me discipular. Isso acontece. E Jesus me deu assim uma frase enquanto eu orava nessa semana. Jesus falou assim, como é triste você ser uma flecha de ninguém. Você ser uma flecha de ninguém, uma flecha que acha que não tem ninguém melhor do que você. E a questão não é ser melhor do que alguém, ou ter alguém melhor, mas é ver Cristo nas pessoas. Jesus falava assim para mim que nessa noite ele queria purificar alguns olhos, da forma como nós olhamos para as pessoas. Não é possível que você não consegue ver Jesus em uma pessoa. E seguir a Cristo, seguir os passos dela para chegar até Cristo com mais velocidade. Alguém que já está abrindo caminhos na sua frente. E se você nem sabe o que é isso, é como eu disse, a partir de um GC, você vai ser instruído, direcionado. Mas ser flecha de ninguém é muito triste. Você ser uma flecha que, vai ficar ali guardadinho. E não vai ter um arco para te lançar? Um arco para te enviar? E pior do que não ter um discipulador, é ter um discipulador e não acessar essa pessoa. Aí você tem para quê? Para título? Para quê? Mas eu vou incomodar fulano, mas é para incomodar mesmo. Que medo é esse de incomodar as pessoas? Se você é um discipulador de alguém, um arco de alguém, você precisa ser incomodado. Se você não gosta de ser incomodado, você não pode ser arco. O arco ele tem que fazer pressão, ele tem que puxar. Amém? Nossa, vocês estão... Não sei o que vocês estão pensando aí, mas... E aí a gente pensa, vou mudar de GC, vou mudar de pessoa, de discipulador. Eu tive 4 discipuladoras nesses 10 anos de Poema. Mas eu não mudei só porque eu queria. Eu mudei porque as estações mudaram. Mudei porque a próxima estação exigia algo diferente, algo que alguém tinha, que eu não tinha.
Se eu conto para vocês o desafio que é ser discipulado pela Camila, mas ao mesmo tempo é uma honra muito grande, é um prazer muito grande estar ao lado de pessoas que estão amando mais Jesus do que eu, que desbravaram caminhos que eu ainda não passei, que entraram em lugares em Deus que eu ainda não entrei. É isso que eu estou querendo passar para vocês. Isso é um discipulado. É Jesus chamando 12 homens para andar com ele. Jesus escolhendo falar, vem e me segue. E ao mesmo tempo a multidão ficava ali tentando ir atrás, tentava ser discipulado, tentava aprender. E quando Jesus aumentava o nível de palavra, quando Jesus parava só de multiplicar pão e peixe, quando Jesus parava de fazer milagres, curar alguém, e ele falava, ei, você tem que morrer, você tem que deixar a sua vida. Quando o nível aumentava, ficava no hard, a multidão, Mateus 5 diz que a multidão deixou. E aí o nível do seu discipulado aumenta, o nível da sua cobrança talvez aumenta e você quer deixar? Ou você fala, é a hora de eu me tornar um discípulo fiel a Cristo. É a hora de eu continuar algo. Porque se alguma coisa está pegando aqui é porque está gerando crescimento. E Deus só corrige quem Ele ama. Amém? Se você está sendo corrigido é porque você está sendo amado. Se você está ganhando só flores, isso não significa amor. Isso parece amor. Mas o amor verdadeiro, ele te desafia. Ele fala, você está errado. O amor verdadeiro te desafia a ser uma pessoa melhor, a ser um discípulo fiel a Cristo, a ser um filho melhor, um amigo, uma amiga melhor. Então não procure as pessoas que vão só fazer carinho, procure as pessoas que vão te desafiar, sabe? Que vão sim te puxar para trás. Mas uma hora o arqueiro te lança. E aí não importa mais se você ficou ofendido, feridinho, não sei o quê. De verdade, o que importa é o seu crescimento em Cristo Jesus. Nossa, tem uma frase boa aqui, hein? Sabe como que Jesus resolve o problema dos líderes, que você talvez não vai muito com a cara, do discipulador que você fala, nossa, chamou minha atenção. Sabe como que Jesus resolve esses problemas? Ele morre por essas pessoas. Pessoas que você não aceita na sua vida. Vozes de comando de pai, de mãe, de professor na escola. É dessa forma que Cristo resolve. Por isso que não tem ninguém melhor do que ninguém. Por isso que um discipulador não é maior do que o seu discípulo. O mestre não é maior do que o seu discípulo. Todos nós estamos aprendendo, conhecendo o coração de Deus e transmitindo aquilo, porque Deus é um Deus de continuidade. Sabe aquele negócio de água parada da dengue? Cara, se você ficar parado com o que Jesus está te dando, você vai ficar doente. De verdade. Você vai ficar doente, você tem que transmitir. Tem que passar por você o rio e tem que continuar. A gente fala que é um rio e não uma represa. A represa fica lá parada, mas o rio de Deus, ele flui. Ele vem de algum lugar, ele passa por mim, ele passa por você e ele é transferido para alguém. Ele não para. Amém? Vamos abrir lá em 2 Reis 13, 14. Um pouquinho mais para frente. Falando ainda de Elias e Eliseu. Eliseu foi um arco para Elias. Foi alguém que lançou. Foi alguém que encontrou ele lá, cuidando lá dos bois, como a gente falou, e lançou a capa sobre ele e falou, cara, vem para o ministério agora. E aí chega aqui em 2 Reis 13. Eliseu foi o cara que pediu a porção dobrada. E ele continuou.
E alguns dizem que ele fez, se eu não me engano, 26 milagres. E Elias tinha feito 13. Ou seja, o dobro, realmente a porção dobrada. E aí Elias, ele chega no final da vida dele. Eliseu chega no final da vida dele. Depois de ter vivido com Jesus, com Deus, aquilo que ele pediu. Que ele pediu, que ele honrou, que ele respeitou e que ele continuou. Não só o que ele pediu. Pegaram? Pediu, honrou, respeitou e continuou. Aí lá em 2 Reis 13 diz assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença, da qual morreria. Agora ele está no final da vida dele. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, tu és como os carros e cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel, ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Ele disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. Eliseu foi o cara que pediu para continuar o ministério. Só que ele também chega no final da vida dele. E sabe, essa é a última passagem que fala de Eliseu. Sabe o que ele está ensinando as pessoas? As pessoas não, o rei. E nos ensinando hoje. A não parar. Não ia parar nele, não começou nele, também não ia parar nele. Aí ele vai e fala para o rei, pega um arco e flechas, que eu vou te ensinar agora. E aí o rei vai lá e aí Eliseu coloca a mão sobre a mão do rei. Segurando o arco junto com ele, ensinando ele a continuar. Ensinando ele a como lançar flechas. Ele só não fala, pega lá uma flechinha, tira em algum lugar, você vai ver o que vai acontecer. Ele fala, não, eu vou te ensinar. No final da vida de Eliseu, ele terminou a vida ensinando o que ele tinha aprendido. Vocês entendem que não pode parar em nós? E lembrando que flechas são jovens, faíscas e filhos. E dar continuidade, lançar pessoas. Eu acho que hoje chega a ser até viciante para a gente querer lançar as pessoas. Querer que elas cheguem além de onde nós chegamos. Porque toda flecha, ela chega além do arco. A flecha, ela é lançada, ela chega além do arco. Eu fui estudar, tem uma modalidade de esporte, que é tiro ao alvo. Não sei se vocês sabiam, mas é até um esporte isso. Não é só uma brincadeirinha. E a flecha, ela é lançada em aproximadamente 70 metros. Mas ela é puxada para trás. E quando ela é puxada, o peso que faz para trás é de aproximadamente 25 quilos. Doido, né? Nossa, os crossfiteiros pira. 25 quilos é mole. E também estudando sobre tiro ao alvo. Uma flecha, ela tem 3 hastes no final. Que é para dar direção para a flecha. Sem aquilo ele pode até mirar, o arqueiro pode até mirar, mas não chega exatamente. Então precisa daquelas 3 hastes. E hoje a gente entende que, mesmo sendo um discipulador, mesmo sendo um líder ou um pastor, a gente pode ser um arco, mas o arqueiro é Cristo. O arqueiro é Deus. E quem escolhe o alvo não é o arco. Quem escolhe o alvo é o arqueiro, amém? É por isso que a gente não pode conduzir as pessoas aonde a gente quer. É por isso que você, que talvez não
tenha tido um discipulado ainda, você não vai ser conduzido aonde as pessoas querem. Você vai ser conduzido a Cristo. Quem vai escolher o alvo da sua vida, quem escolheu o alvo da minha vida, foi o próprio Cristo. Foi o arqueiro. Amém? Eu queria contar uma história para vocês. Há 11 anos atrás, o Leandro, o pastor Leandro Lê, ele foi ministrar numa igreja que eu fazia parte. E faz 10 anos que eu estou na Poema, um pouquinho mais de 10. Mas ele foi lá ministrar uma mensagem que se chama Flechas Polidas. É bem antiga. Ele transformou essa mensagem em Angry Birds. Vocês lembram do Angry Birds? Alguns lembram? Demais, né? Eu não sei se tem. E fala também de flecha. E ele contou uma historinha nessa igreja. Eu acho que ele não conta no Angry Birds desse jeito. Mas essa mensagem se tornou uma mensagem da minha vida, assim, sabe? Por isso que eu fiz a tatuagem de flechinha. Que virou uma aranha, que eu falei. Mas o Lê lá pregando, eu achei ele tão esquisito. E ele entrou naquela igreja lá, e eu tinha tocado bateria nesse dia. Ele, curto o seu som. E daí eu, nossa, pastor, eu toda religiosa, falei, nossa. Ele começou a pregar. E ele leu, vamos ler lá comigo, por favor. Em Isaías 49, no verso 2. Isaías 49, 2. Diz assim, ele fez da minha boca uma espada afiada e escondeu-me na sombra da sua mão. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. E a gente acha que ser uma flecha polida, se tornar uma flecha polida, é uma flecha que já vai ser enviada, já vai ser enviada. E aqui nessa palavra diz assim, que o arqueiro, ele pegou a flecha, ele poliu a flecha, e depois ele lançou a flecha? Não. Ele escondeu na aljava. E o Lê ministrou praticamente esse versículo. Eu não conseguia nem andar depois da historinha que ele falou. Porque eu, toda ansiosa, como eu disse para vocês, sempre achava que alguma coisa ia acontecer, que ia explodir, que eu ia chegar num alvo. E ele vai lá e ministra sobre flechas. E a história é a seguinte. O arqueiro, ele tinha uma aljava nas costas dele. E ele caminhava com aquela mochilinha lá, cheia de flechas. E tinha uma flechinha especial lá dentro. E a flechinha ficava lá assim, nossa, será que hoje é meu dia? Sabe, na multiplicação de GC, será que é hoje? Será que é hoje meu dia? Que eu vou, sei lá, ser discipuladora, ser líder? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou ficar com aquela pessoa que eu gosto na multiplicação? E a flechinha lá, toda preocupada em ser lançada. E aí, um belo dia, o arqueiro abre assim a aljava e aquela flechinha olha para cima e fala, nossa, chegou minha vez. Agora não tem para ninguém, me aguarde. E daí, quando vê, o arqueiro coloca a mão assim, e aí, ele só guarda uma outra flechinha do seu lado. E nisso aquela flecha fica lá, falando para a outra, meu Deus, não aconteceu nada até hoje, não acontece nada com a minha vida. Será que seu dia vai chegar? Mas tomara que o meu chegue antes. E aí nisso, a flecha começa, aquele barulho na aljava lá. Vai, corre. Quando vê, abre a aljava de novo. Aquela flechinha fala, nossa, chegou minha vez, eu tenho certeza. Eu li no horóscopo, que horror. Que hoje é o meu dia, que vai ser a semana, o meu mês, o meu ano. E aí o arqueiro vai lá e coloca mais uma flecha. E ao mesmo tempo ele puxa uma outra flecha que entrou depois dela, na aljava. E a flechinha fica indignada, fala, não é possível, essa flecha entrou aqui depois de mim. O que ela está fazendo, indo já pro alvo dela, e eu estou aqui, eu estou cansada. Aí eu vou desistir, eu vou sair, vou pular dessa aljava. Quando o arqueiro estiver lá subindo, pulando sobre os montes, eu vou dar um jeito de cair fora daqui. Eu vou me lançar. E aí chega um dia, um belo dia,
Aquela aljava já está triste. O arqueiro puxa ela. E ainda não chegou a hora. Ele puxa para afiar um pouquinho mais. Para fazer, para deixar ela bem polidinha. E ela fala, já que eu estou polida, me lança, eu estou pronta. Eles não estão me percebendo, não estão vendo quanto eu sou bom, quanto eu sou boa. Pode me lançar agora, estou bem polidinha. E o arqueiro vai e guarda de novo. Você deve estar achando, falando, nossa, coitada dessa flecha, vamos orar por ela, né? Vou trazer ela na prayer house. Para ver se acontece alguma coisa com ela. As outras flechas começam até a ficar com dó. Fala, nossa, tomara que ela vá primeiro mesmo. Porque, olha, não dá não, tá mofando aqui nessa aljava. E aí quando essa flecha menos espera, ela já está até cansada. Fala, não. Com certeza o arqueiro vai abrir a aljava e vai puxar outra flechinha. Isso não vai acontecer mesmo, já desisti. Já foram tantas tentativas de ser alguma coisa, de ser lançado para o meu alvo, que não vai ser dessa vez não. E aí... Nossa, eu sou muito ruim de onomatopeia. O arqueiro vai lá e abre. E aquela flechinha dá até uma olhada e fala, nossa, hoje vai ter consagração de diácono, hoje vai ter alguma coisa importante. Mas, como eu estou acostumada a ficar aqui dentro, eu não vou nem criar minha expectativa mais. Só que o arqueiro toca aquela flecha. Ele puxa ela. E dessa vez não é para polir. Dessa vez ele coloca essa flecha sincronizada no arco. E ele puxa. Ele estica. Ele puxa para trás. E na hora de lançar, essa flecha entende que não importa mais o destino, o alvo que ela tanto sonhou. O que importa é que quando ela é puxada para trás, ela está alinhada com o coração do arqueiro. Ela está alinhada com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E essa parte é do Lê, tá, gente? Ele fez isso e aquele dia me quebrou. Eu falei, Jesus, eu nunca mais quero um outro alvo além do seu coração. Eu quis tatuar essa flechinha porque todos os dias eu olho para ela. E eu falo, Jesus, me alinha com teu coração. Se quiser me puxar, se quiser me polir, se quiser me guardar. Mas o meu alvo é o seu coração. Meu alvo não é fazer alguma coisa. Meu alvo não é praticar alguma coisa e ser reconhecida por isso. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é estar alinhado com o coração dele. E essa deve ser nossa motivação. É conhecer o coração do arqueiro. Antes de desejar qualquer outro alvo. Esse deve ser o alvo da nossa vida. E se o alvo da sua vida ainda não é Cristo, ele pode se tornar. Desde que você entenda que existe um tempo. Um tempo de aljava, um tempo de arco e um tempo de alvo. Desde que Deus tenha a liberdade de distorcer para nós o que é esse alvo. Sabe, que essa mensagem possa trazer para a gente uma análise. Quais são os alvos que a gente tem buscado? Qual é o alvo que eu tenho planejado chegar? Aonde eu quero chegar? É bom assim a gente fazer planos. A gente planejar a nossa vida. Desde que o arqueiro tenha liberdade de nos alinhar com o coração dele. Sabe quando Eliseu, ele coloca a mão sobre o rei, ensinando ele a lançar flechas. De alguma forma exercendo uma paternidade sobre ele, porque quando Eliseu morreu, Elias foi lá e falou, meu pai, você está indo embora, e agora? E agora Eliseu está indo embora e o rei fala assim, meu pai, o que eu faço? E Eliseu fala, ei, vai lá, pega as flechas. E pega um arco, que eu vou te ensinar. Transferindo ali um ensino, transferindo ali
aquilo que a gente falou de continuidade. Eu não vou só embora, eu não vou apenas embora. Eu vou te transferir algo e você vai continuar. Pega um arco, pega flechas. E aí no versículo 17, ele fala: "Ele lhes disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus." E em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Não só lançar as flechas, mas ele também lançou flechas ao chão. Eliseu ensinou isso para o rei. Falou para ele fazer e o rei fez. Eu falei: Jesus, o que será que tem a ver isso? Lançar as flechas ao chão? Como assim, flecha? Flecha não vai para o alvo? Ou, segundo a história, para o coração do arqueiro? E eu fiquei ali, a semana toda presa nesses versículos. Só hoje à tarde Jesus falou assim para mim: filho, você lembra o que é flecha? Eu falei: flecha é filhos, faísca e jovens também. E aí, flechas ao chão. Jesus falou hoje à tarde para mim que ser um arco, às vezes a gente vai precisar lançar flechas ao chão. Isso não é para descartar flechas. Isso não significa descartar pessoas. Isso não significa desviar o alvo delas. Mas não tem outra explicação se eu lançar uma flecha, se eu lançar um filho, se eu lançar um discípulo, se eu lançar jovens ao chão, do que assim. Do que lançar pessoas ao chão, como aquela mulher chegou e tocou na orla. Ela chegou no lugar mais baixo de Jesus e tocou na orla das suas vestes. Sabe, lançar flechas ao chão. Ensinar um lugar de humildade. E não um lugar de destaque. Não só falar de, você vai chegar lá. É muito bom motivar pessoas. Desde que a motivação esteja certa. É um lugar que antes de você subir, você desce. Como Jesus fez. Ele desceu ao lugar mais profundo. Ao lugar mais baixo. E de verdade, encontre pessoas que vão te lançar ao chão. Encontre pessoas que vão te lançar aos pés de Cristo. Como Maria chegou naquele lugar, adorou, enxugou com seus cabelos. O lugar mais baixo. O lugar mais puro, o lugar mais simples. Encontre essas pessoas que vão diminuir seu coração, seu ego. Que vão querer sim que você voe, que você seja lançado como uma flecha. Mas uma flecha que se parece, que tem as características do arqueiro. Que tem um coração humilde, que tem um coração simples. Encontre essas pessoas. E seja uma pessoa, depois que você aprendeu também, transfira. Dê continuidade àquilo que você recebeu de homens e mulheres que se parecem com Cristo. Que se Jesus não jogar essa pessoa, ela mesma pula, ela se joga. Porque entende que o lugar mais alto para a gente estar é aos pés de Cristo. Porque entende que esse é o lugar mais alto de filho. Como flechas lançadas ao chão. Que se prostram. Que sabem que tem um alvo, mas depois que conhece o coração do arqueiro, sabe que não existe outro lugar de intimidade, de proximidade. Amém? E para encerrar, se o louvor puder subir. Quando a gente lê em Isaías 49:2, fez de mim uma flecha polida. A palavra polida significa purificada.
O tempo de preparo, o tempo de polimento em nós como flecha, fala de uma purificação. Esse tempo de preparo, esse tempo que o arqueiro vai, ele não te lança, mas ele só te afia. É um tempo de purificação. É um tempo de lavar as vestes. É um tempo de limpar nosso corpo, nossa alma, nossos pensamentos, nosso espírito. Mas esse processo é para quem entende, é para quem aceita. E quando a gente fala de purificação, em Mateus 25:1, Mateus 25:1 fala da parábola das 10 virgens. E quando fala que as 10 eram virgens e que as 10 tinham lâmpadas, mas que só 5 tinham óleo. Lâmpada fala de tocha. Lâmpada fala de faísca. E faísca fala de filhos. Nessa parábola de purificação, que era algo que o noivo buscava, que era algo que o noivo quis encontrar, as 10 estavam o quê? Se guardando. As 10 virgens estavam se guardando. E você vem e fala para mim: Tami, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Eu estou tentando ser obediente aos meus pais. Eu sou uma pessoa que ama as pessoas, que honra as pessoas. Eu não vou mais pra zoeira, eu não faço coisa errada, eu não minto mais. E de verdade, eu tenho até discípulos agora. Estou trazendo pessoas para a igreja. Estou ensinando ela, como você falou, ensinando elas. Eu estou dando continuidade àquilo que Deus tem feito em mim. Mas ainda assim não é suficiente. Ainda não é suficiente, por quê? As 10 tinham lâmpadas. As 10 estavam fazendo algo. Mas só 5 tinham óleo. E óleo fala do combustível. Óleo fala da motivação. E por que você faz o que você faz? Por que você quer chegar num lugar? Por que você quer ser alguém? Você pode estar fazendo realmente tudo certinho. E muito legal isso. Desde que você não espere aplausos humanos, mas que o Deus que te vê em secreto te recompense. Mas se faltar o óleo, se faltar o combustível para isso, não vai valer de nada. Não vai valer de nada você ter vindo todos os cultos do Influa, você vir na nossa conferência que é agora chegando. Você não pode ficar fora disso, você tem que participar em nome de Jesus. E veio todos os domingos e alguns domingos de manhã e à tarde e à noite ainda, porque estava com fome. E aí você começou a caminhar direitinho e, não caio mais em algumas coisas, não faço mais coisas erradas. E agora eu posso até participar de um ministério na igreja, eu posso vir aqui filmar, ou tocar, ou exercer algum dom e talento. Eu estou fazendo tudo certinho. E, gente, não vamos esquecer que as 10 eram virgens. As 10 estavam guardadas. Guardadas na santidade. Guardadas ali, talvez na aljava. Mas não é suficiente. Jesus falou, não adianta você ser uma flecha polida só guardada na aljava. Não é suficiente. Não é suficiente ter um discipulador, ter um pastor falando na sua vida. Não é suficiente você tomar café com um, tomar café com outro. Se te faltar óleo, vai faltar tudo. Se te faltar óleo, vai te faltar tudo. Se faltar o combustível,
para continuar o que Deus tem feito, vai faltar tudo. Não basta ser filho, jovem, faísca, discípulo. Isso é muito importante, eu não estou anulando isso. Isso é muito importante, isso é muito incrível. Isso vai te dar um destino sim, mas não é suficiente. Não é suficiente. Tem mais, existe mais em Deus. E se você não sabe o que isso significa ainda, nós queremos te levar nesse lugar. Como eu disse, se você ainda não sabe o que é esse lugar, nós queremos te conduzir para esse lugar. Procura gente. Procura pessoas que você está vendo aí e fala: cara, me ajuda a quebrar esses paradigmas de só fazer a coisa certa. Se a motivação não estiver certa, não vai adiantar de nada no final. Jesus não vai abrir a porta e falar: ei, entra. Entra porque eu tenho um lugar preparado para você no meu altar, para você se casar comigo como noiva. Para você entrar toda formosa, com vestes brancas como noiva. Vocês veem que a pureza vai além. A pureza vai além de não mais cair nos mesmos pecados. Eu quero te convidar nessa noite para a gente buscar esse óleo no Senhor. Esse óleo que nos limpa. Se coloque de pé, por favor. Que nos lava assim, que nos purifica. Esse óleo que é combustível também para as lâmpadas, para as lamparinas, para as faíscas. É combustível, mas não basta. Existe um lugar mais fundo no Senhor pra gente entrar, pra gente mergulhar. Existe um lugar que você vai conhecer o coração de Deus, que você ainda não conhece. É o lugar que você vai entender: Jesus, se eu for uma flecha na aljava, se eu for no arco, se eu for lançada ao chão, não importa, Jesus. Não deixa faltar óleo sobre a minha cabeça. Não deixa faltar óleo em mim, Jesus. Porque eu quero ser conhecida pelo Senhor naquele dia. Eu não quero simplesmente seguir homens, padrões humanos. Mas eu quero ser discipulada pelo Seu Espírito, através sim de homens e mulheres que abriram esse lugar no Senhor, que desbravaram, que passaram antes. Essa mensagem não é para separar o lugar que você está, o lugar que um líder está, o lugar que um discipulador está. Esse lugar é para convocar todo mundo de verdade, para buscar o mesmo lugar em Cristo. Não importa de onde você veio, não importa de onde outras pessoas vieram. O que importa é para onde nós estamos indo juntos, para onde nós estamos sendo lançados juntos. E de verdade, o coração do arqueiro está batendo por você nessa noite. O coração do arqueiro está explodindo por você. Está querendo te mostrar pelo que o coração dele bate, pelo que ele chora, pelo que ele queima. Esse lugar que nós vamos hoje é para o coração do arqueiro. Esse é o alvo da nossa vida. Esse é o alvo da soberana vocação de Deus. Jesus, muito obrigada, Pai, pela Sua palavra. Muito obrigada por nos ensinar, Jesus, que o Seu coração é o alvo da nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não parar. Nos ajuda a dar continuidade àquilo que o Senhor confiou em nós e está confiando em alguns aqui pela primeira vez nessa noite. Senhor, muda as nossas convicções, muda as nossas motivações, Senhor. Nos ajuda a entender o Seu coração, Papai. Nos ajuda como filhos, como jovens, como faíscas. Entender esse lugar no Senhor, Papai. Nos prepara como noiva. Que não falte óleo em nós, Jesus. Que não falte paixão em nós, Jesus. Que não falte verdade em nós, Jesus. Nos afia, Pai, mesmo que doa. Nos lança nesse lugar mesmo que doa.
Mas não nos deixa fora daquilo que você está fazendo, Jesus. Não nos deixa fora da sua aljava. No nome de Jesus, papai. No nome de Jesus, Pai. Amém.